Ai, agora sim. Eu iniciava uma fala a respeito do susto, e é algo que a gente ainda não viu no livro, mas que provavelmente a gente vai entrar hoje à noite. E esse susto, ele é um estado de uma alteração repentina do estado de pulsação, ou desse estado mais basal que a pulsação preserva, né? E a ideia desse susto é que, com essa alteração brusca, o sistema, ele, ao perder essa pulsação basal, essa pulsação antes desse estado repentino, todas as nossas expressões e tomadas de decisão são impactadas. Então, é aquele momento que você, sabe quando você vai atravessar a rua, vem um carro, e você não sabe se volta, não sabe se vai? E aí existe um conflito entre avançar, retroceder, e você inicialmente se vê numa, num pequeno congelamento, por muitas vezes. E o, uma questão latente para esse estado de susto não é como a gente evita ou como a gente exclui a possibilidade dele acontecer, porque ele é algo da nossa natureza, mas é como a gente, primeiro, percebe esse estado, segundo, como dialoga com ele. Então, é importante, nesse sentido, pensar e agir como mobilizar esse estado de susto. Ou melhor dizendo, mobilizar esse estado proveniente do susto. A ideia de mobilização aqui, claro, ela incorpora o movimento explicitamente, o movimento corporal, ela incorpora o resgate de uma motilidade, uma potencial motilidade alterada, mas ela incorpora inicialmente, no sentido mais basal, o resgate da pulsação que foi alterada. Então, lá no Corpo de Sua Mente, a nossa última conversa foi sobre grounding, né? E corporificação do ser. E aí, o que acontece? Quando ele começa a falar sobre pulsação, o que ele está dizendo é sobre um dos três estados de vitalidade, que são vibração, pulsação e corrente, ou correntes. Esses estados de vitalidade são estados que são encadeados e que são separados didaticamente, mas que se interconectam. Então, ele diz assim: cada um dos estados possui qualidades distintas e diretamente observáveis, embora cada um se transforme gradativamente no outro. Nossos corpos apresentam todos os três estados. A vibração, a pulsação e as correntes são funções naturais do protoplasma, das células e dos órgãos. Funções naturais que podem ser vistas sob o microscópio. Elas também podem ser experienciadas subjetivamente como qualidades do sentimento. Para o nosso contexto, nos interessa, sobretudo, essa noção de estado de vitalidade experienciado como qualidade do sentimento. Ou eu diria, uma incorporação do sentimento, melhor dizendo. E aí, vamos pensar que esse primeiro estado é o estado de vibração. Então, ele diz: sinta o universo como um contínuo de vibração, um campo de excitação.
esse campo que vibra faz surgir um aumento da excitação que tende à expansão. Essa expansão, lembra quando a gente conversou a respeito da, da resistência às forças naturais? Desse diálogo de resistência, desse diálogo de uma contração, uma co-contração entre o sistema e o mundo. Então, é esse estado de resistência que ele diz a respeito da tendência à expansão. A excitação expansiva se dispara um mecanismo de autoinibição que a restringe e forma seus limites. Então, se essa excitação ela só fosse para fora, 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 em algum momento, ou a gente teria a perda de uma energia capaz de manter essa excitação se expandindo. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é eu não conseguir conter essa excitação e essa excitação romper os meus limites. O que eu preciso fazer para que essa excitação não rompa os meus limites? Eu preciso inibir essa excitação. Eu preciso dar o contorno a essa inibição. Ou quando ele diz que quando essa inibição é restringida, ela forma seus limites. A excitação continua se dilatando contra esses limites, a tal da resistência, até que não possa mais se dilatar. E agora há uma ligeira contração, um começo de agregação. Esse é o modo como a qualidade de pulsação se desenvolve. De fato, a expansão inicial já exprime um estado pulsátil, mas a pulsação não é percebida enquanto tal até que tenha sido contida. Vamos com calma, que isso aqui é bem importante. Não que as outras coisas não sejam. Isso aqui ele tem minúcias valiosas. A gente fala bastante de pulsação, né? A pulsação como esse elemento não só necessário, mas o elemento que será o principal responsável por todas as alterações no âmbito da motilidade e, por conseguinte, no âmbito do movimento. A gente tem um exemplo da pulsação do músculo cardíaco, mas a gente tem a pulsação respiratória, outras pulsações dentro do organismo. A própria pulsação do pensamento. E a ideia dessa pulsação é que ela surge como um estado vibracional que tende a se expandir, que é um conceito que surge, na verdade, não com Kahneman, mas que surge no Reich. Tá? E a gente não pode esquecer que o Kahneman foi aluno do Lowen, que foi aluno do Reich. Então, esse termo não é uma invenção do Kahneman. Esse estado de excitação é um estado que tende à expansão, que tende a tomar espaço, a migrar para fora, a se estender ao alcance do mundo, a se espalhar, a se multiplicar, a se... uma outra palavra boa para a gente seria a se lançar no mundo. Então, existe essa força para fora. Tem vários desenhos no livro que mostram essas células se expandindo para fora. Então, existe essa excitação, esse estado vibracional que tende a uma excitação dilatada. Acontece que essa dilatação, se ela não encontra limites, ela encontra duas possibilidades. Ou ela perde a energia
que fez com que ela se expandisse, caso ela não consiga combustível para, ou ela rompe os limites do sistema pelo qual ela se desenvolve, ela própria se expande. Sabe quando bexiga de ar? A gente vai enchendo a bexiga, enchendo a bexiga, enchendo a bexiga, e ela vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo, vai se dilatando. Chega um momento que ela se encontra em um limiar, que é o limiar de romper a barreira que contém esse ar. Se eu continuar mandando ar, se eu continuar expandindo esse objeto, ele explode. Ele rompe a barreira que dá contorno àquela forma. Tudo bem? O que eu preciso fazer? Se eu rompo a barreira que dá contorno a essa forma, eu perco a excitação. Aquela excitação se... Entende? Ela deixa é, ela não só perde os seus limites, mas perde a sua fronteira responsável pela própria permeabilidade com o externo. Não existe comunicação mais. Para que haja comunicação, eu preciso de limite. Eu preciso de um limite permeável. Eu preciso de uma fronteira permeável para que haja comunicação. Porque se eu não tenho essa comunicação, não existe uma possibilidade, ao menos nesse modelo, de que haja uma troca ou um fluxo de entrada e saída de uma maneira ordenada. Porque você vai encontrar uma grande um espalhamento dos conteúdos internos. É como se você, enquanto sujeito, se desintegrasse. Nós precisamos de limite para estarmos contidos e, a partir dessa contenção, estabelecer diálogo, estabelecer fluxo. Tudo bem até aqui? Então, para que eu não rompa essas paredes, eu preciso, então, inibir essa excitação. Inibir essa dilatação, sem ira nem beira. Quando eu inibo essa excitação, e eu contenho essa excitação, ele diz assim, vamos resgatar o que ele disse. Quando eu inibo essa excitação, então, essa excitação expansiva se dispara um mecanismo de autoinibição, às vezes não é tão alto assim, que a restringe e forma seus limites. A excitação continua se dilatando contra esses limites, até que não possa mais se dilatar, e agora há uma ligeira contração, um começo de agregação, ou uma coagulação, uma aglutinação. Essa aglutinação, essa coagulação, é que nos dá a unidade da excitação. É que dá unidade à excitação. É que nos dá a própria unidade. Existe uma discussão no livro O Corpo de Sua Mente que antecede essa discussão que a gente está tendo aqui, que é sobre o não. A palavra não. E ele mostra a palavra não como exatamente não só uma palavra, um conceito, mas uma atitude que torna o limite explícito, que dá o limite entre o meu sistema e o mundo, ou o meu sistema e o outro. O que eu estou querendo dizer com dar limite? Ele contorna a minha forma. E ao contornar a minha forma, eu tenho contida nessa forma a minha excitação. Em outras palavras, eu não me perco. Ouça só. Se você nunca disser não, nunca irá se afirmar. Se você não exercer a habilidade de formar e manter limites, sempre será uma vítima.
Parará, parará. O processo formativo requer que você estabeleça limites e forme a si mesmo. E depois suavize seus limites e forme ou reforme a si mesmo. Então, veja, um primeiro não é um não eterno, né? Esse primeiro não, ele pode ser remodelado, pode ser modulado, pode ser reformado, reinventado. Mas se eu só digo sim, se eu só digo sim, eu deixo de estabelecer os contornos que, ao existirem, fazem a contenção da minha excitação. Tudo bem até aqui? Eu não acho que é tão trivial essa discussão. Pois bem, pois bem. Eu tenho, então, a existência desses limites, desses contornos. Mas o processo de expansão, ele nunca para. Então, esse processo de expansão, ele segue, encontra uma contenção e aglutina. E a partir dessa primeira aglutinação, eu tenho um reinício do processo. E isso faz com que essa vibração comece agora a expandir, contrair, expandir, contrair, expandir, contrair, e isso é a tal da pulsação. Então, veja como um conceito aparentemente passível de ser explicado no senso comum, ele é bem valioso. Ele é bem cheio de detalhes. Vou dar um exemplo. Eu tô em Düsseldorf agora. É uma cidade a oeste de Berlim. E a gente está num hotel e tem várias coisas muito engraçadas nesse hotel. Porque é uma estética, assim, uma coisa meio antiga, meio nova, meio pop art, é uma coisa meio doida. E aí, eu vou até pegar aqui. Isso aqui, que está na porta, né, é bem fácil de entender o que que é, né? É aquela plaquinha de hotel que você coloca não perturbe, quando você não quer ser incomodado, ou você coloca, por favor, no quarto, né? Só que o que que eles fizeram? O que que eles fizeram? Ao invés de ser uma plaquinha de duas, vou mostrar aqui. Ao invés de ser uma plaquinha de duas faces, eles fizeram um caderno. É um caderno, isso aqui. E tem várias páginas. Aí tem uma página que é assim, que a capa é assim, 25 razões. 20, porque o nome do hotel é 25 horas. Não me pergunte por quê. Não deu tempo de descobrir. Aí tem assim, ó. A primeira frase é: o que eu posso dizer? Está uma bagunça. Entre outras palavras, arrume meu quarto. Aí a outra é: vida longa arrumadeira. Arrume meu quarto. Ainda sonhando com o Fiji. Aqui, né? Então, assim, não perturbe. É, police crime scene, move on. Então, cena de crime. Então, siga daqui, siga daqui. Não me perturbe. E aí tem 25 frases distintas para dizer ou não perturbe, ou, por favor, arrume o quarto. E eles fizeram esse caderninho, eu achei genial, assim. E por que que eu tô falando disso? Apesar da curiosidade, né, desse negocinho aqui. É,
Esses objetos ou conceitos, que aparentemente são muito simples, muito diretos, eles podem ser trabalhados de uma maneira muito mais interessante, quiçá criativa. Porque existe um ato de criação aí do Kellerman. Porque ele não inventa o conceito. Ele não inventa o conceito. Ele incorpora esse conceito de outros autores. Mas há esse ato inventivo. Eu acho que estudar, aprender, não só aprender, mas ensinar também, é sempre um ato de invenção. De tornar, de enxergar possibilidades em objetos, no nosso caso, conceitos, outros caminhos possíveis. E vejam que esses caminhos possíveis, despertos por um ato criativo, são sempre caminhos que incorporam uma certa atitude, não só em quem emite a informação, mas no sujeito que recebe essa informação. Então, eu chego, né? Imagina que a arrumadeira chega e está escrito assim: cena de crime, siga daqui. E ela, é o primeiro dia de trabalho dela. E ela leva isso ao pé da letra. Será que ela vai sair correndo? Será que ela vai chamar a polícia? Ou será que ao passar do tempo, quando ela entender o contexto do hotel, ela vai um pouco mais diretamente, mas a partir dessa atitude de elaborar sobre o que ela está lendo, compreender que não é a hora de entrar no quarto. Faz sentido isso que eu estou falando? Só para não ficar aqui nas minhas viagens pessoais. E aí o que acontece? A gente falou do primeiro estado de vitalidade, que é a vibração, o segundo estado de vitalidade, que é a pulsação, falta um, que é a tal das correntes. Essa tal das correntes são séries de pulsações. Esse é o modo como a qualidade da pulsação se desenvolve. De fato, a expansão inicial já exprime um estado pulsátil, mas a pulsação não é percebida enquanto tal até que tenha sido contida. Quando as pulsações ocorrem rapidamente e em série, você tem uma corrente. Tudo bem? Então, essa corrente quando a gente sente isso, uma pergunta boa. Quando a gente sente isso, quando a gente sente esse estado de corrente, ou melhor, quando a gente se dá conta desse estado de corrente? Essa é uma pergunta importante para que a gente faça. Porque esse estado, ele está acontecendo, assim como a pulsação do coração, quer a gente tome a consciência ou não, ou tome a percepção disso ou não. Então, a pergunta é como a gente toma a percepção disso. E essa tomada de percepção, ela se dá em dois aspectos. O primeiro aspecto, ele é um aspecto próprio da nossa fisiologia, então, de reconhecer a alteração desses estados, então, assim, o meu coração, ele dispara, a minha temperatura muda, eu tenho sudorese, eu tenho taquicardia, eu tenho calafrio. Esse é a primeira parte. A segunda parte é a tomada de consciência, a tomada de percepção desse estado de excitação, como a tomada
de consciência do próprio sentimento. E é gerado mais ou menos conscientemente. Eu digo mais ou menos conscientemente porque a transição, ou melhor dizendo, a sobreposição de uma emoção por um sentimento, ou esse filtro de uma emoção que é dado por um sentimento, isso é muito rápido. Mas assim como Kahneman diz, os sentimentos não emergem do nada. Eles resultam de movimento, contenção e intensificação da excitação. Então, essa progressão, ela existe na gente. É necessário que a gente tome conta dela. Quando nos identificamos com nossas correntes, descobrimos nossa própria continuidade. Pulsações e correntes são descontínuas, ainda assim há uma continuidade até elas. Não há continuidade que não incorpore algum tipo de descontinuidade. Viver essa descontinuidade pulsatória destrói estereótipos, exige que abramos mão do velho e criemos novos espaços, formas e conexões. Negar essa descontinuidade é uma tentativa de estabelecer segurança, posses permanentes e uma estrutura social rígida. Todo ou tudo no ser humano aponta para a descontinuidade. Essa descontinuidade é uma descontinuidade explicada pela própria contenção da excitação. Descontinua a excitação. Mas ela é contínua no processo, porque essa pulsação, ela vai acontecendo de forma seriada e se configura como correntes. Me diga aí, como que, como que chegou? Só para eu... Ah, muito, muito importante tudo isso, sabe? Abre um leque para até um autoconhecimento, porque uma dos meus questionamentos é como é que se inibe, certo? Esse algumas experiências fortes que se tem, como essa que está acontecendo das inundações e de todos esses medos que estão aí, como é que eu posso inibir isso, né, para que eu possa me preservar diante das coisas que estão acontecendo, pelo menos é aquilo que eu disse antes, me fortalecer para isso, mais ou menos assim. E para mim ficou claro agora algumas coisas assim, em relação a essa pulsação, a diferença entre a vibração, a pulsação e as correntes. Porque quando tu estavas falando sobre isso, eu estava me reportando à vibração da vida, sabe? De estabelecer um limite para que essa forma, certo, se preserve de alguma maneira. Não sei se eu fui clara aí, eu estou na minha viagem também. Sim, essa... tem duas palavras que você disse que me interessam muito, que a última foi Preservar. essa, a palavra é a força de vida, não é força de vida. Bom, tudo bem. Esse estado de posse de si mesma. Uhum. Não foi exatamente essa palavra, mas por aí. O que é isso? É uma muralha que se constrói? É uma redoma?
ou essa posse com uma muralha ou uma redoma, ela vira uma prisão, um aprisionamento. Então, essa tomada, essa posse de si mesma, nesse caminho que o Kahneman discorre, ela nasce essencialmente da compreensão desses três estados de vitalidade, que são estados do corpo, das emoções e da própria mente, e, sobretudo, do reconhecimento da necessidade de contenção da excitação, ou da importância da descontinuidade em um processo que é contínuo. Porque é aí que a gente, às vezes, se perde. Se perde. E eu não estou dizendo que é fácil, que é simples, que é assim, está dado. Exige muito trabalho, exige na verdade, a gente, no nosso mini universo ali, está pouco educado, existe uma, uma alocação quase nula de recursos para que a gente se envolva com esses estados. Nos falta inclusive, uma oportunidade para, né, enquanto sociedade e cultura. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui em Düsseldorf por um convite de uma empresa de trens para o meu marido. E ele não fala inglês, e eu estou fazendo tradução para ele. E hoje a gente conversava com uma moça aqui da Alemanha, e aí ela nos procurou para conversar, descobriu que nós éramos brasileiros, e aí ela começou a dizer que ela estudou português por um tempo, mas que ela lembrava muito pouco. Mas que ela lembrava da palavra saudade. Achei muito engraçado. Eu lembro da palavra saudade. E aí eu perguntei para ela, mas qual foi o interesse de você? Por que você decidiu estudar português? Porque geralmente a gente estuda uma língua com um propósito muito bem definido, ao menos no início da nossa vida, enfim. E a gente da Sul-América acaba estudando inglês para sobreviver nesse mundo tomado pelo idioma inglês. Enfim. E ela disse, porque na minha escola nós estudávamos alemão e inglês como idiomas primários, e nós tínhamos a possibilidade de estudar mais um idioma, um terceiro idioma. E eu escolhi o português, porque era disponível para mim. E eu fiquei pensando assim, caramba, que oportunidade essa mulher teve. Porque assim, ela escolheu uma língua com uma construção fonética bem distinta do alemão e do inglês, que com certeza foi assim uma baita estimulação para o desenvolvimento dela. Desse exemplo do idioma, nós poderíamos pensar a oportunização de experiências no nosso próprio processo de educação e formação como indivíduos e como sociedade, que desse conta da experimentação e da tomada de si a partir desses estados de vitalidade e da compreensão da própria descontinuidade em um processo que é contínuo, para lidar com as frustrações, com as perdas, com
com as mudanças de trajetória, e por aí vai. E eu não estou dizendo que isso é simples, que é imediato, mas sem dúvida isso seria um ingrediente que nos faria entrar em contato com essas descontinuidades, não no sentido de estar isento ao sofrimento, mas de poder lidar, modular, modelar, reformar o que surge a partir do sofrimento como um sentimento possível e natural. Então, essas 3 pagininhas desse livro, elas são bem especiais. Assim como esse caderninho aqui, do Não Perturbe e, por favor, limpe o quarto. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Então, obrigado por ter me feito companhia. Nos vemos às 8. Nos vemos. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Boa noite.